Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, mais um dia de estudos bíblicos. Hoje nós vamos iniciar o estudo de 2 Coríntios no capítulo 11. O capítulo 11, na verdade, é um pouco de continuidade do capítulo 10, em alguns aspectos, mas nós vamos dividi-los para melhor compreensão. Hoje nós vamos ficar do versículo 1 ao 6. Então, primeiramente, vamos orar, vamos pedir a Deus que ilumine, que oriente esse estudo e que oriente, inclusive, também a compreensão de todos nós. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Senhor, que não sejam minhas palavras, mas que o Teu Santo Espírito possa conduzir este momento, essas explicações, esse estudo, Senhor. Abençoa cada um daqueles que vão estar assistindo, aqueles que estão online vão entrar depois. Cada um deles possa receber, Senhor, da Tua palavra, conforme o Espírito Santo assim determinar para cada um. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos primeiramente ler aqui os versículos de 1 ao 6, 2 Coríntios 11, os versículos de 1 ao 6, onde o apóstolo Paulo ele faz uma defesa a respeito dele como apóstolo, mas com algum detalhe que nós vamos aqui aprofundar. Diz assim o texto: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E, embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Então, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele começa falando de uns tais apóstolos. E é nesse ponto que eu queria começar também. Qual é a defesa que o apóstolo Paulo faz nesses versículos? Ele faz a defesa de que existem uns apóstolos, uns que ele chama de tais apóstolos, que estão colocando em xeque o Evangelho de Jesus, ao colocar ele, enquanto apóstolo, em xeque também. Dizendo de que esse é o contexto que existia ali. Dizendo que o apóstolo Paulo ele tinha defeitos tais, e a preocupação do apóstolo Paulo, quando ele fala aqui de si mesmo, não é se vangloriar, é mostrar o quanto seria perigoso colocar em xeque tudo que ele tinha falado, para que falsos apóstolos, colocando em xeque tudo que ele tinha falado, as pessoas pudessem se inclinar para esse não evangelho, esse um outro evangelho, como ele fala, que esses tais apóstolos estavam ali pregando. Então, o que é importante destacar aqui é que, desde o capítulo 10, o apóstolo Paulo está falando de si mesmo, está destacando quem era ele, e aqui ele fala que ele não é uma pessoa de muito falar, mas tem muito conhecimento, então ele dá testemunho de si mesmo, não se auto-justificando, porque todos os conhecia, todos os coríntios os conhecia, visto que foi ele que criou a igreja de Coríntios. Então, quando ele fala isso, ele está aqui preocupado exatamente com a consequência de outro evangelho. Coisa que nos dias de hoje nós vemos por aí. Pessoas contestando
determinadas situações sem trazer a palavra como pressuposto, como balizador. E isso ocorreu na igreja primitiva, e ocorreu quando a igreja primitiva se desviou. Porque a igreja primitiva, ela era uma igreja do povo, ela era uma igreja dos apóstolos, e depois ela passou a ser uma igreja do império. O Império Romano tomou a igreja primitiva para si, e essa igreja primitiva, lá no ano, mais ou menos no ano 300, quando o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano, várias coisas erradas foram colocadas, e coisas que não existiam. Não existia um líder mundial da igreja. Na igreja primitiva não tinha. Nós vemos o apóstolo Paulo, Pedro, nós vemos vários apóstolos que apresentavam documentos e liderança sobre a igreja. A igreja, quando entrou quando passou a ser romana, apostólica e romana, ela passou a ter um líder mundial e uma doutrina que fugia inclusive da palavra. E é porque ela teve que se adequar ao Estado romano, se adequar ao que o imperador gostaria. Então, o apóstolo Paulo estava falando contra esse tipo de coisa. Não contra o imperador romano, que não era o que estava ali na ordem do dia, mas contra falsos apóstolos que traziam o evangelho que não é o evangelho de Cristo. E como eles faziam para trazer esse novo evangelho? Atacando o apóstolo Paulo, contestando o apostolado dele, contestando o conhecimento dele sobre a palavra, contestando, dizendo que ele era judeu, e os outros diziam que não, ele não é judeu. E ficava essa contestação dele para, assim, trazer uma nova doutrina. E é isso aqui que ele está se contrapondo. Ele fala dos princípios pessoais, né? Nesse capítulo 11, ele fala de como ele se preocupava com os coríntios e como ele agia, né? Ele fala de si mesmo. O capítulo 10 e o capítulo 11 são os capítulos que o apóstolo Paulo fala de si mesmo. E aí ele diz: vocês estão dispostos a tolerar os outros que falam essas coisas de um novo evangelho, mas vocês, eu que fundei essa igreja, vocês ficam querendo trazer novas doutrinas, né? Ali no capítulo 1, ele diz: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Ele fala até ironicamente, né? Na minha loucura. Ele não está dizendo que ele é louco. Ele está respondendo àqueles que o chamavam de louco. E dizendo: eu gostaria mesmo que vocês me suportassem nessa minha loucura. Dizendo assim: olha, essa minha loucura foi a loucura que fundou a igreja. Isso que vocês chamam de loucura é o que eu sou. É o que o evangelho é. E ele fala em outros momentos que a palavra de Deus é loucura para o mundo. Não é? E aquelas pessoas que estavam contestando ele, estavam dizendo exatamente que ele era louco. Não é? E ele diz assim: por que vocês não me suportam? Ora, em outras palavras, ele está dizendo: eu fundei essa igreja, eu fui aí sem eu ter ido, não tinha nem igreja de Coríntios, e vocês estão dizendo agora que eu sou louco? Como assim? Então, esse começo é exatamente isso. Né? Ali no versículo 2, ele fala de como ele se dedicou aos coríntios. Né? Ele diz assim: ó, porque zelo por vós com zelo de Deus. Ou seja, eu zelo por vós, eu tenho zelado por vós com o zelo de Deus. Ou seja, ele está dizendo assim: eu zelo por vós com o dever de zelar pela igreja que foi determinado por Deus. Né? Ele está dizendo: visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E ele diz: olha, o tipo de zelo que eu estou fazendo aqui é o zelo da seguinte forma: que vocês fiquem puros, que vocês recebam a sã doutrina, que essa sã doutrina prepare vocês para serem apresentados como uma virgem sem contaminações. Quando ele fala aqui como uma virgem, ele não está falando literalmente. Ele está falando
como uma virgem sem contaminações, sem ter vivenciado a malícia, não é? E se reportando a essa situação que eles falam que não estão suportando, que ele é louco e tudo isso, e dizer, não, mas eu estou fazendo isso é justamente para que vocês sejam como virgens, que vocês recebam verdadeiramente a sã doutrina, e essa sã doutrina possa trazer para vocês uma forma, uma maneira de que vocês não sejam colocados à prova, não é? De uma maneira que quando quando vocês forem colocados à prova, vocês conheçam qual é a sã doutrina, não é? Então é isso que está dizendo ali, não é? No versículo 3, ele diz assim, ainda no versículo 2, ele mostra que ele os amava como um pai espiritual, né? Como ele já disse também lá no 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 15, que já foi estudado no período anterior, da gente estudar 2 Coríntios, ali, se os irmãos forem olhar no capítulo 4, no versículo 15 de 1 Coríntios, mostra que ele se colocava como um pai daquela igreja, né? E que estava preparando para apresentar a Deus como uma igreja pura. E para que a igreja fosse pura, necessário seria que a igreja tivesse a sã doutrina, não essas coisas que esses novos apóstolos tais, que se chamavam apóstolos, estava assim preconizando, né? Ele estava dizendo, em outras palavras, que não gostaria que a igreja se corrompesse com os ensinamentos de falsos mestres. E era exatamente isso que ele estava identificando. Tinha pessoas que se chamavam de apóstolos, eram falsos mestres e que estavam corrompendo a igreja. E para fazer isso, essas pessoas atacavam o apóstolo Paulo. E para ele defender o evangelho, longe de querer se vangloriar, ele tem que se identificar e mostrar para eles com quem eles estavam falando da forma positiva. Dizer, olha, eu sou aquele que sou o pai dessa igreja. Vocês conheceram a Cristo por meu intermédio. E eu tenho zelado com o zelo de Deus pela sã doutrina. Então não venham com essas coisas de falsos apóstolos. Não é? E ali no 3 diz assim, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, qual era o receio do apóstolo Paulo? Que a serpente, ou seja, Satanás, enganasse os coríntios. Como? Com astúcias. Com as astúcias. De maneira astuciosas, de maneira que, vamos dizer assim, criasse uma armadilha para eles, né? Não de maneira brusca, mas com um palavreado, com uma luta, assim, vamos dizer, teórica e teológica, acusando o apóstolo Paulo de ser louco, para que afastasse ali da verdadeira doutrina, né? Quando ele fala de simplicidade, que se a parte da simplicidade, ele usa uma palavra grega que pode ser traduzida por sinceridade. Sinceridade, ou seja, uma simplicidade sincera, né? Como se fosse uma generosidade. Ele fala disso em outras oportunidades. No 2 Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ler aqui, 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 12, ele fala disso. No 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 12. Nesse 2 Coríntios, ele fala disso. Ele diz assim, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Então ele mostra aquilo, como ele se comportava. Isso já no 2 Coríntios ele já começa
a fazer essas explicações. É importante lembrar, irmãos, que o livro de 2 Coríntios é a quarta carta de Paulo. Porque teve uma antes de 1 Coríntios, teve duas que se perderam, e ali ele está, no 1 Coríntios, ele está respondendo às cartas da primeira carta que foi e que não consta da Bíblia, e no 2 Coríntios ele está respondendo à carta que ele recebeu dos coríntios, né? E das pessoas que vieram com ele, né? Ali no livro de 2 Coríntios, no capítulo, deixa eu ver, no capítulo, ainda no livro de 2 Coríntios, aqui no capítulo 11, ele traz exatamente esse enfoque de que a Eva foi enganada pela serpente, de maneira com astúcia. A serpente não enganou a Eva, dizendo: olha, Eva, você tem que comer o fruto da árvore do conhecimento, porque assim você desagrada a Deus. Não, ela disse assim: não tem problema comer. Veja a astúcia. Como você não vai ter o acesso ao conhecimento do bem e do mal? O que está sendo dito não é o correto, né? Então, nessa perspectiva, o que ele estava dizendo era o seguinte: efetivamente, vocês, quando eu cheguei aí, vocês tinham um coração sincero para Cristo. E eu sei que vocês podem, com um coração sincero e com a boa fé, por meio desses falsos profetas, desses falsos apóstolos, vocês serem enganados, vocês serem ludibriados pela sua generosidade em aceitar. Então vocês, à medida que vocês resistem a mim, ele falando, mas aceitam essas coisas, essas doutrinas desses tais apóstolos que criticam o Evangelho de Cristo. Vejam, quando ele compara isso à questão da Eva, ele está dizendo assim: vocês estão se deixando enganar por uma mentira. Assim como Eva se deixou de enganar por uma mentira, ele faz essa comparação. Vocês estão se deixando enganar por uma mentira, né? E dizendo assim, lembrando, né, que o diabo, ele é o enganador, ele é o pai da mentira. E para nós, essa é a reflexão. Como nós vamos observar o dia a dia, o tempo de hoje, das doutrinas? Irmão, só tem um jeito de saber o que é essa doutrina, o que é a doutrina verdadeira. É estudando e conhecendo a verdadeira doutrina. Porque se você, para você se livrar dos falsos apóstolos, dos falsos profetas, a solução não é você dizer: será eu vou sentir aqui se vai ser ou não. Você não sente, você tem que conhecer da palavra. E a única forma de conhecer é estudando, é lendo a Bíblia, é buscando conhecer. Se você sabe que uma coisa está escrita é de um jeito e alguém prega que é de outro, imediatamente você vai conhecer. E é aí que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo: olha, vocês sabem que eu tenho conhecimento da palavra e eu tenho pregado isso para vocês, mas vocês não estão observando isso. Vocês estão resistindo a mim e aceitando essas doutrinas desses tais apóstolos, né? E ele fala aqui de um outro Cristo que fosse apenas humano, mas não divino, que foi crucificado e não foi ressurreto. Que essas doutrinas, elas estavam apontando para esse tipo de coisa, contestando a ressurreição de Cristo, contestando a ideia de que existisse ou não ressurreição. E isso o apóstolo Paulo, ele trabalha a respeito disso, e que ele fala do Espírito aqui, né? Que além de um outro Cristo, como diz aqui no versículo 4, diz assim, versículo 4, 2 Coríntios 11, 4, diz assim: se, na verdade, vindo alguém prega outro Cristo, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente,
que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Ele diz, olha, vocês estão aceitando outro Cristo, vocês estão aceitando outro evangelho, e vocês estão aceitando outro espírito. Quando você aceita essas doutrinas outras, vocês estão aceitando outro Cristo. Não é o Cristo verdadeiro, o Cristo que ressuscitou. Não venham com essa história de que Cristo não ressuscitou, que Jesus não ressuscitou. E aí, se nós formos... Ele não faz essa defesa só aqui. Se nós formos lá no 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, ele mostra quem é o Espírito. Porque, veja, essa é uma carta só. Ele começa, ele fundamenta, e aqui ele está, no final da carta, do versículo 11, já partindo para o final, ele está elaborando a respeito daquilo que ele já tinha falado lá atrás. Então, no capítulo 4, no versículo 13, ele diz assim, tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Então ele está dizendo, ó, eu estou falando do que criei, eu estou falando do que o Espírito da fé me deu. E ele está dizendo, a crença não é uma simples crença, foi dado por Deus, pelo Espírito dele. Na medida que você contesta isso tudo, você está contestando até o Espírito dele. É isso que ele está falando. E isso ele traz também a respeito do Espírito, ali no 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17. Vamos ler aqui. Ele diz assim, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ele está dizendo, em outras palavras, e fundamentando aqui, que ele não é contrário à liberdade, muito pelo contrário. Ele não está se contrapondo à liberdade, muito pelo contrário. Ele diz que onde é que tem a liberdade? Onde está o Espírito. Aquilo que está fora do Espírito não é liberdade, porque aquilo ali é contra o Espírito. E não é que seja proibido e que seja um aprisionamento no sentido contrário à liberdade. Porque ele está dizendo assim, ó, dentro do Espírito Santo você é livre. Você não tem condenação contra você, né? E isso também muito um texto muito falado, que está ali em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, que fala sobre essa liberdade de Cristo. Ele esclarecendo isso, dizendo para que nós fomos chamados. Ele diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo à jugo de escravidão. Ou seja, aqueles falsos apóstolos estavam dizendo que o apóstolo Paulo era louco por acreditar na ressurreição, era louco por ser contrário à circuncisão, porque não aceitava que no Evangelho não tivesse mais que guardar a lei, e chamando ele de louco. Esses chamados falsos apóstolos. E aqui o fundamento é o fundamento da liberdade em Cristo. A liberdade aqui, irmão, está se contrapondo à lei. O aprisionamento da lei, que você tem que seguir a lei, a lei, a lei, sem qualquer versão e sem qualquer apego à verdadeira palavra de Cristo. E aí nega a cruz. Em outras palavras, e aqui é uma reflexão nossa, nega a cruz. No momento de que o cristão, ele se agarra à lei, ele se agarra a padrões de doutrinas humanas. Não, se não tiver o óleo de unção, Deus não cura. Não, se não for igual aquela coisa ali, não está errado. Se não tiver uma toalhinha de não sei do que, isso tudo é legalismo, novas doutrinas, falsas doutrinas, e que não permite que o ser humano viva a liberdade de Cristo. Nós somos livres para viver o que precisamos viver em Cristo.
E para vivermos o que precisamos viver em Cristo, nós não precisamos de uma toalhinha, nós não precisamos... Não! O Espírito Santo habita dentro de cada um. E esse Espírito Santo, ele vai orientar as decisões. Muitas vezes o pecado não vem por causa dessas coisas, vem porque o ser humano deseja se afastar, se atrai pelas coisas erradas. E muitas vezes o ser humano, ele quer, ao não ficar atraído por essas coisas erradas, ele cria uma série de couraças, estabelecendo normas de doutrinas de vestimentas, doutrinas de trazer aqueles arquétipos da lei para os dias de hoje e para os dias da liberdade de Cristo. E aqui ele diz que Cristo para a liberdade, ele nos libertou. Porque quando eu falo que nega a cruz, é porque na cruz foi conquistada essa liberdade. A liberdade de falar diretamente com Deus. A liberdade de não aceitar o mal. A liberdade da certeza da salvação. A liberdade da certeza da ressurreição. E essa questão da ressurreição ele fala muito no livro de 1 Coríntios. Então são esses pontos que ele traz aqui. E ali, irmãos, dando continuidade, no versículo 5, relembrando aqui, e ele fala desses tais apóstolos. Ele diz assim, porque suponho, ele faz referência a eles, porque suponho em nada ter sido inferior a estes tais apóstolos. Ele chega e diz assim, olha, em que eu fui inferior a esses aí? Né? Ele fala, por óbvio que a gente está vendo a frase aqui como uma analogia sarcástica. Eu suponho que vocês não me achem inferior a esses tais aí, que estão pregando essas coisas fora do Evangelho. Né? E ele está falando desses tais como apóstolos não genuínos. Né? Então, de certo modo, ele não está simplesmente atacando pessoas especificamente. Ele está dizendo, ó, esses tais apóstolos que vocês estão confiando, eu suponho que vocês imaginem que eu sei um pouco da palavra e que eu não seja inferior a eles. E se eu sei um pouco da palavra e eu não sou inferior a eles, por que vocês não dão crédito à verdade que eu estou trazendo e ficam sendo enganados por eles? Qual é a questão? O que é que está acontecendo? É isso, em outras palavras, que está sendo dito aqui. Né? E aqui no capítulo 6, ele fala de modo mais duro. Ele diz assim, e embora seja falto no falar, ou seja, eu falo pouco, em certo aspecto, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito a conhecer isto. Ele diz, olha, eu não sou daqueles que fica falando com falatório de elogio a esse, elogio àquele. Eu não sou aquele que fica enfeitando muito. Eu sou aquele que quando eu falo a verdade. E eu falo porque eu falo com conhecimento. Ele diz assim, eu sou faltoso, ou seja, eu falo pouco, mas eu não sou faltoso no conhecimento. Às vezes, ele está dizendo, olha, eu tenho mais conhecimento do que aquilo que eu falei. Eu falei aquilo que era necessário falar, porque eu não preciso comprovar que eu sei, porque eu não preciso ficar mostrando muitas prerrogativas de conhecimento. Mas daquilo que me foi instado a falar, eu falei e expliquei. E vocês sabem que eu sei. Né? Não faltava ao apóstolo Paulo conhecimento. Não só conhecimento bíblico, conhecimento da palavra, como conhecimento das coisas da vida, como conhecimento jurídico, porque ele fez a sua própria defesa quando ele esteve em julgamento, está lá em Atos, em julgamento em Jerusalém. Ele mandou cartas explicando para várias igrejas que ele esteve e trazendo e pormenorizando a doutrina. Então ele quer dizer assim, que está comprovado de que ele conhece ao longo do tempo. Isso ficou comprovado. Como também está dito ali em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 11.
ele explicando que mesmo ele tendo autoconhecimento, o conhecimento dele não é humano, não é um conhecimento a respeito das ciências humanas, apesar dele ser uma pessoa que não era iletrada. Paulo não era uma pessoa iletrada, ele conhecia das coisas do seu tempo, mas o evangelho era um evangelho de Cristo, e era um evangelho do conhecimento da palavra, especialmente. E ele diz assim em Gálatas 1:11: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas diante da revelação de Jesus Cristo. Em outras palavras, ele diz assim, ele dá o testemunho de que quem foi o professor de Paulo? Ele está dizendo isso. Quem foi o professor de ensino bíblico de Paulo? O professor de Paulo foi o próprio Jesus. E lá em Atos, nós já estudamos, Paulo esteve e dialogava diretamente com Jesus. Ele passou 2 anos nesse tempo aí de reflexão profunda, de falando com o Espírito Santo. Então, assim, ele foi aquele que foi chamado à conversão pelo próprio Jesus no caminho de Damasco. E é disso aqui que ele está falando. Eu não tive um professor de ensino bíblico como essas pessoas. O apóstolo Paulo, fui o fundador dessa igreja, e essas pessoas que foram dessa igreja aí, agora estão mudando tudo. E para mudar tudo, atacam ao apóstolo Paulo. E isso aqui, irmãos, não é uma palavra no sentido de dizer que você não pode contestar, que você não pode, vamos dizer assim, que você não deve julgar o pregador, ou julgar aquela pessoa que está falando da palavra de Deus. Você não vai julgar a pessoa, você julga o que a pessoa está dizendo. A palavra nos orienta que nós não devemos julgar o profeta, mas sim a profecia. Nós não devemos julgar o pregador, mas se o que o pregador está dizendo é verdade com a Bíblia. E ele está dizendo, olhe, vocês podem julgar o que eu falei com vocês, se não é da Bíblia, se não é de um conhecimento bíblico. Porque eu não tive nem professor. Eu aprendi do próprio Deus, eu aprendi do próprio Espírito Santo. Então por que vocês estão achando que esses apóstolos, tais apóstolos, como ele fala, eles têm mais capacidade de orientar como agir do que nós que aqui estamos refazendo, construindo a igreja de Coríntios? Então vocês resistem a mim porque é uma sã doutrina, e vocês se inclinam para essa outra aí. Então, em outras palavras, é isso que ele está dizendo, irmãos. Então, irmãos, o estudo de hoje é esse. São poucos versículos, porque o tema é um pouco complexo, e a complexidade está em a pessoa achar que o apóstolo Paulo está se auto-vangloriando. Mas não, a preocupação dele é só uma. A preocupação dele é que, se ele não defender o apostolado, e se ele não defender as bases que foi fundado o Evangelho, as bases que foram as fundadoras da igreja de Coríntios, e por o ataque que estava vindo a ele, se esse ataque que estava vindo a ele por esses tais falsos apóstolos, esse ataque poderia destruir a doutrina. Porque em outras oportunidades ele já disse que ele não era nada, ele era apenas um servo. Em outras passagens ele disse, olha, se alguém vier, se um anjo descer do céu e pregar uma doutrina diferente da doutrina de Cristo, seja maldito. Se eu voltar aqui pregando uma doutrina diferente da doutrina de Cristo, seja maldito. Ele próprio já se falou, inclusive, de si mesmo, né? E ali ele está contestando outras pessoas que estão pregando doutrinas falsas. E nós vamos dar continuidade na próxima terça-feira, a partir do versículo 8, e vamos ir aprofundando cada um desses temas. Nós vamos dividir justamente para não haver confusão de entendimento. Porque é justamente o que o apóstolo Paulo está falando. Não importa a minha opinião neste momento. Importa exatamente o que a palavra está dizendo e o que o apóstolo Paulo estava pregando ali. E é por isso que a gente precisa compreender de maneira tranquila, com calma, e compreender. Peço aos irmãos que leiam de novo, procure ler o capítulo todo, o capítulo 11, e que nós vamos estar
nas próximas terças-feiras aprofundando esse capítulo 11, amém? Então vamos orar e agradecer a Deus por este momento na presença dEle. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque esse ensino nos traz orientações para as nossas vidas também no dia de hoje. Muito obrigado, Pai. E que nós possamos entender que as falsas doutrinas, elas são combatidas exatamente com a palavra. E que os nossos corações e as nossas mentes estejam atentos para que nós identificamos a falsa doutrina, para que nós possamos nos orientar pela verdadeira doutrina que está na Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa fazer morada nos corações, possa instigar, possa preocupar, possa incentivar cada um dos irmãos que estão assistindo, para que eles se adequem, se atraiam pela sã doutrina, para que eles busquem aprender mais, para ao aprender mais, eles não dê brecha para ser enganado por doutrinas falsas, porque eles não conhecem a verdadeira. Que cada um deles possam sentir aquele fogo, aquela vontade de buscar a verdadeira doutrina, para evitar cair em armadilhas aqui, como o apóstolo Paulo fala nesse texto, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus ali na cruz. Muito obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.